Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz e a alegria que vem do Espírito de Deus encha o nosso coração nessa noite. Amém? Amém. Que bênção. Eu percebo que o nosso amém está melhorando a cada domingo. Cada domingo o amém fica mais bonito. Daqui a pouco tem os glória a Deus que Severino citou, não é? É muito bom quando a gente entende que há liberdade na casa do Senhor para glorificarmos a Ele, não é? Afinal, é a Ele que é feito esse culto, é um culto direcionado a Ele. Eu queria pedir a oração dos irmãos nesse momento por minha vida, para a exposição desse texto, não por causa do texto, mas por minha causa. Essa semana, o ar-condicionado do quarto das meninas faleceu. O técnico já tinha dito que ele estava com os dias contados e que não valeria a pena consertá-lo. Ele iria parar de gelar e ia parando até morrer. Ele estava já em estágio terminal, não é? E aí, como já havíamos acertado, eu e Rani, eu coloquei o nosso ar-condicionado no quarto das meninas e nós providenciamos outro que só viria a ser instalado na próxima terça-feira. Então, existem dois inimigos da minha vida. Um é o gelo. Então, se eu tomo um açaí, eu assim, amo tomar açaí. Aí eu tomo rápido, assim, eu tenho que ir me segurando, sabe? E açaí com banana e granola, glória a Deus pela banana e pela granola no açaí, sabe? É muito bom. E aí, é certo que no dia seguinte eu vou estar com dor de cabeça, com a sinusite, né, atacada. E o segundo inimigo é o ventilador. Aí imaginem a soma dos dois. Esse final de semana foi até eu acordei bem mal mesmo na sexta-feira e graças a Deus estou bem melhor, mas ainda de vez em quando sentindo uma coceira na garganta e vontade de tossir, não é? Daquele, segundo o Dr. Lucas, um gotejamento que tem anterior, não é? Que acaba fazendo com que a gente fique com vontade de tossir. Então, pedir a ajuda dos irmãos em oração para que eu consiga pregar sem tossir, não é? Porque às vezes a tosse desse tipo é uma tosse bem ruim que a gente para tudo, né? O olho enche de lágrima, né? A gente fica ruim. Dito isto, vamos ler o livro de Ruth, não todo, mas o capítulo 4, versículos de 13 a 22. Ruth é um livro que não tem o seu autor descrito na Bíblia, não é falado. Entende-se que talvez seja Samuel quem escreveu esse livro, mas é uma história linda, uma história que começa muito mal e termina muito bem, termina vitoriosa, termina com redenção. O texto bíblico diz assim, ainda estou ouvindo barulho de folhas, né? Vou esperar todos abrirem, para todos acompanharem junto comigo. Ruth, capítulo 4, de 13 a 22. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então, as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou
a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou com Ruth, né? Quer dizer, Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, né? Gerou de Ruth a Obed. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Eu estava citando assim porque na genealogia que tem lá em Mateus, no capítulo 1, ele cita mulheres também. Geralmente as genealogias, elas citam os homens, não é? Os principais, os pais de cada família, não é? Os primogênitos. E no caso dessa genealogia de Mateus, cita também as mulheres que foram destacadas. Não sei se os irmãos lembram, no Natal, quando nós estávamos lendo o canto de Maria, nós vimos que pelo menos 5 mulheres são citadas na genealogia, não é? Tamar, agora eu vou esquecer o nome da prostituta de Jericó, Raabe, obrigado. Raabe, Ruth, Batseba e Maria, né? E Ruth e Maria têm algo em comum, que tem a ver com a atitude delas em relação à vida, ou aos desafios que a vida concedeu para elas. No caso de Maria, era o desafio do próprio Deus, que enviou um anjo para falar com ela sobre ser ela aquela que receberia o Messias, engravidaria pelo Espírito de Deus. Havia todo um pacote de desafios nisso, não é? Havia toda uma luta a ser enfrentada por uma mulher, não é? Uma mocinha ainda, que de repente se vê grávida antes do seu casamento, não é? E aí a palavra de Deus não fala sobre isso, mas deixa bem clara a disposição de Ruth de aceitar o desafio. Ela abraçou a vida pior. A outra mulher que também abraçou a vida pior foi Ruth. E aí eu queria falar sobre ela, porque quando a gente fala sobre abraçar a vida pior, isso tem a ver com uma mensagem de um pastor chamado Timothy Keller. Ele pregou nesse texto, sobre a imigrante que escolheu a vida pior. Eu queria propor aqui o tema, a bênção da vida pior. E aí a gente vai entender o sentido real do que seria essa vida pior. E o meu desejo assim, a minha ênfase hoje será em nós pensarmos em como Deus nos chamou para abraçarmos o ministério de cuidarmos uns dos outros, de sermos instrumentos de Deus na vida dos nossos irmãos. E o exemplo de Ruth é maravilhoso. Então nós lemos o texto, vamos fazer uma oração, e eu vou passar por essa história, só passar, não é? Fazer os desafios, os destaques que precisam ser feitos, e o desafio, que é um desafio apenas que eu trouxe, é em relação a essa bênção, né, da vida pior. Vamos orar? Pai, glórias sejam dadas a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Como ela é linda, como ela nos apresenta exemplos maravilhosos que nos mostram que é possível obedecermos, enfrentarmos desafios e sermos vitoriosos no Senhor. Obrigado, porque em Cristo nós somos mais que vencedores por causa desse amor maravilhoso.
Bendito seja para sempre o teu nome, Senhor. Seja exaltado para sempre, glorificado, Senhor, acima de todo nome, o teu nome, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor olhou para nós, porque o Senhor nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado, para vivermos uma vida nova, e que as implicações dessa vida nova possam encher o nosso coração de disposições, de obediência ao Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Só um minuto. O livro de Ruth, ele começa contando a história de um homem chamado Elimeleque. Era o tempo dos juízes, e havia naquele tempo fome no meio do povo de Israel, que fazia parte das promessas de Deus, né, ou da maldição de Deus sobre aqueles que desobedeciam a Ele. Há sempre bênção para quem obedece a Deus. Todo aquele que obedecer ao Senhor vai ser abençoado. Todo aquele que desobedecer ao Senhor vai sofrer as consequências da sua desobediência. Isso é fato, isso é natural. Esse é o curso natural da vida. E Israel, nesse tempo, estava vivendo a fome. Só que a solução de Elimeleque foi péssima. O que Elimeleque escolheu foi vender tudo que ele tinha e sair de Belém, onde ele morava, junto com sua esposa Noemi e seus filhos Mahlon e Quilion. E diga-se de passagem, como ele escolhia mal o nome dos filhos, né? Que nomes feios. E vai para Moabe. Moabe os moabitas eram um povo pagão, um povo que não conhecia a Deus. Eles nasceram da relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha. E Elimeleque resolve sair da terra prometida pelo Senhor, que estava passando fome por causa da desobediência do povo de Deus, para ir para uma outra terra, que é uma terra que naturalmente não tem a bênção de Deus. E o que ele encontrou lá? Bom, ele encontrou a morte. Elimeleque morreu primeiro. Seus filhos, Mahlon e Quilion, casaram, um com Ruth, que é a moça que dá o nome ao livro, né? E o outro, Quilion, casou com Orfa. E aprove a Deus que Mahlon e Quilion também morressem. E agora, Noemi está sem herança. Por quê? Porque para uma mulher idosa, viúva e sem filhos, o que resta é a miséria. Mas ela era uma mulher tão joia, eu imagino que ela era uma sogra maravilhosa, que tanto Ruth como Orfa se apegam a ela e dizem assim: a gente não vai deixar você, a gente vai voltar com você para Belém. E ela disse: não, minhas filhas, voltem, insistiu com elas até que Orfa resolveu voltar, mas Ruth disse assim: não me instes que isso aconteça, não é? Ela disse: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Eu não vou ler tudo isso, porque eu quero só passar pela história, tanto para relembrar detalhes, como talvez alguém aqui nunca tenha ouvido, ou mesmo em casa, pela internet, não tenha ouvido essa história, e aí já fica inteirado do desafio que a palavra de Deus traz aqui. E aí ela tem uma coisa interessante na fala de Ruth. Ela fala assim, quando ela diz o teu Deus será o meu Deus, ela usa a palavra Elohim, que é uma palavra para Deus, no sentido como a nossa palavra para Deus é. Mas no final da fala dela, ela fala assim: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. E quando ela fala, faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, aí ela usa o nome do Deus de Israel, Yahvé. Faça-me
o Senhor o que bem lhe aprouver, fazendo essa afirmação de que esse Deus, que é o Deus de Noemi, mas que tanto ela como o marido dela haviam dado as costas para ele, esse Deus para quem Noemi estava retornando, era agora o Deus dela, o Deus de Ruth. E Ruth, o que é que ela tinha com essa decisão? O que é que ela tinha a ganhar? Nada, a não ser uma senhora idosa, que não podia mais ter filhos para ela, uma mulher que, segundo ela própria, segundo a própria Noemi, era amarga, porque estava vivendo a amargura de sofrer o peso da mão de Deus por causa da desobediência, por causa da apostasia do coração do seu marido e imagino que dela também. E ela agora estava voltando miserável para sua terra em busca de uma restauração, de um resgate, né? E aí ela vai voltar, mas o que ela tinha, ela não tinha como reaver, não tinha dinheiro. E Ruth diz assim: não, eu vou. Ruth é o tipo de imigrante diferente, porque todo imigrante está buscando a vida melhor, não é? Alguém sai daqui e vai morar nos Estados Unidos, está em busca de uma vida melhor lá. Alguém sai de outro país e vem para o Brasil, dificilmente vem escolhendo a vida pior, não é? Claro, existem pessoas que por ideais e tudo mais podem abraçar algum tipo de escolha que possa ser lida por nós como uma vida pior, mas interiormente talvez a pessoa diga assim: olha, eu estou realizado nisso. Pronto, Ruth estava assim. Ela escolheu cuidar de uma mulher idosa que não tinha nada mais para dar para ela, e ainda mais, ela estava exposta agora, uma moça estrangeira, numa terra estranha, que não era a sua terra, não era o seu país, e segundo nós podemos ver no relato, qualquer coisa poderia acontecer com ela, qualquer tipo de abuso poderia acontecer com ela. Ela não seria bem-vinda como estrangeira ali para casar com alguém de lá, porque ela na verdade não era do povo de Deus. Havia recomendações da Escritura Sagrada para que isso não acontecesse. Foi essa vida que Ruth veio abraçar, cuidar de uma idosa até a morte dela, se arriscando a tudo. E Ruth chega lá em Belém e sai de casa em busca de comida, né? Ela vai em busca de algumas espigas e vai na eira de um homem chamado Boaz. Boaz era um homem bom. Boaz era uma pessoa que era conhecida como justa. Ele era um homem, diante de Deus, um homem reto. E ela está lá e Boaz observa ela no meio de todas as pessoas que estão lá trabalhando para ele, no meio dos trabalhadores dele, né? E havia leis do Senhor que traziam suprimento para as pessoas que talvez estivessem vivendo algum tipo de miséria, algum tipo de dificuldade. Se estivesse com fome, não ia passar fome no meio do povo de Deus, porque aquelas espigas que quando estavam sendo colhidas, se alguma caísse no chão, não era para pegar, era para alguém que estivesse passando necessidade e pudesse pegar e comer, e ela foi para isso. E aí ele perguntou para alguém: quem é aquela moça ali? E aí disseram: olha, aquela ali é a nora de Noemi, ela é moabita, e ela veio junto com Noemi. E ele achou linda aquela atitude dela, né? Uma moça que tinha toda uma vida para frente. A própria Noemi disse para ela: mulher, volta para a casa de teus pais, você ainda é nova, você vai se casar novamente, vai poder tocar a tua vida para frente, vai ser feliz, não venha ser triste não. E ela resolveu: não, eu vou com você. E o que é que acontece?
ele favorece a ela, ele chama ela e diz assim: olha, minha filha, não vá para a ira de outra pessoa, não vá para a plantação de mais ninguém, fique aqui, eu já dei ordem aos meus trabalhadores para não mexerem com você. Ou seja, ela poderia ser abusada naquele lugar, ninguém mexe nela, deixem-na em paz. E aí você pode ficar aqui, fique à vontade. E pediu para algumas mulheres que trabalhavam para ele favorecer ela, e ela voltou carregada para casa, comeu junto com todo mundo lá, pôde comer à vontade, ficar farta. E aí ela volta para casa com muita comida, e Noemi fica feliz e diz assim: o que foi que houve? E ela conta para ela a história, né? E fala que estava na eira de um homem chamado Boaz. Aí Noemi disse: rapaz, esse homem aí é um resgatador. Nossa, o que seria um resgatador? Existia uma lei que era... O povo de Deus, toda a família, ela era preservada pela própria lei do Senhor. E essa lei do resgate, ela servia para que uma pessoa que em algum momento tivesse uma dívida muito grande, ou que por algum motivo passasse por dificuldades e tivesse que vender tudo que tem, no devido tempo ela poder ser ressarcida daquilo que ela tinha perdido, através de um parente, o mais próximo. Então aquele parente, ele seria responsável por comprar de volta a terra, ou comprar da escravidão aquela pessoa que se vendeu como escravo para pagar uma dívida, e aí a pessoa ia poder voltar a viver livre. Então, rapaz, Boaz é um parente meu, que é um candidato a resgatador. Que tal se de repente a gente não ajudá-lo nessa caminhada, não é? E aí ela conversa com Ruth por causa de outra lei que ela coloca junto com essa lei do resgate, que é a lei do levirato. A lei do levirato, ela fala assim, que toda pessoa que faleceu, o mais velho, ele precisa que alguém, se essa pessoa faleceu e não deixou filhos, alguém, o parente mais próximo, geralmente um irmão, o irmão próximo mais novo, é aquele que vai casar com a mulher do falecido, para suscitar descendência ao falecido, ou seja, a Maalon. Maalon seria a descendência de Elimeleque, ia poder continuar a partir de Ruth. Era o único caminho que Ruth tinha para ser incluído no meio do povo de Deus, e Ruth faz isso, né? Recebe instruções de Noemi para, durante a noite, ela se chega aos pés de Boaz, né? E descobre os pés dele e chega perto dele, e ele se acorda assustado, e ela diz assim: você pode me cobrir, né? E como quem chama ele, quem está dizendo para ele assim: olha, dá para dar uma olhadinha em mim? Dá para perceber a oportunidade que você tem diante de você? Que bênção eu sou. E aí Boaz fala para ela assim: minha filha, olha, fica aqui comigo, amanhã mesmo tem um resgatador que vem antes de mim, ele tem a primazia sobre mim, eu não posso pedir você em casamento logo, assumir você como minha esposa logo, preciso ir lá conversar com ele, e se ele quiser casar com você, tudo bem, mas se ele não quiser, você vai ser minha esposa, eu quero. E aí, no dia seguinte, ele vai até a porta da cidade, e aí o resgatador, o parente mais próximo de Noemi que ele, vai passando e ele chama ele: senta aqui. Chama os anciãos na porta da cidade também, sentam-se todos, e ele fala para ele sobre Noemi. Olha, ele começa com Noemi, né? Ele começa dizendo assim: olha, Noemi é mulher de Elimeleque, ela é viúva, e você é o resgatador
das terras dela, você pode comprá-las. Não é? Você tem a primazia nisso. Você gostaria de fazer? Me diga agora, porque se você não quiser, eu quero. Aí ele disse: rapaz, eu quero. Eu imagino que ele pensou assim: Elimeleque não deixou descendência porque os 2 filhos dele morreram. Só ficou Noemi. Daqui a pouco a véia morre, eu ficarei com as terras, né? Ele disse: não, pode deixar comigo. Aí ele disse: sim, também tem Ruth, que é a nora dele, que você também precisa assumir, porque você tem a primazia. Ele disse: eita, aí já vai me prejudicar se eu tiver que fazer isso, né? Olha, você pode ficar no meu lugar, não é? Ele não conhecia a Ruth, então ele não sabia a bênção da qual ele estava abrindo mão. E aí, Boaz, na mesma hora, né? Fez o acerto lá, né? Tirou os sapatos e deu para o outro e ficou tudo certo, né? Foi feita a passagem, né, dos direitos para ele. E com isso chegamos no texto que nós estamos agora. Mas os irmãos não pensem que com isso nós estamos no início da mensagem, mas no final mesmo da mensagem. Porque esse texto que nós lemos agora, ele mostra que Boaz tomou Ruth, versículo 13, né? E ela passou a ser a sua mulher. E ele coabitou com ela. E o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Aí começa novamente a história de Noemi. É nesse momento aqui. Essa história, ela tem pelo menos 3 redentores. Porque a palavra goel é uma palavra que significa resgatador ou redentor. Alguém que redime a sorte de outra pessoa. Alguém que paga o preço para transformar, para trazer de volta a vida e a dignidade de alguém. E foi isso o que aconteceu em primeiro lugar, quando a própria Ruth, que é o primeiro redentor da história, ou a primeira, né? Ela, escolhendo a vida pior, ela se tornou a resgatadora da sorte de Noemi, uma mulher idosa que não tinha mais nada para oferecer, e que se tornou agora um caminho não somente de resgate da história de Noemi, mas o caminho pelo qual o Senhor escreveu a história para trazer o Messias para nós. Porque em Mateus está escrito o nome de Ruth, porque ela participou da genealogia do Messias, para que dela, a partir da iniciativa dela, a sorte da casa de Elimeleque fosse restaurada e a genealogia pudesse ter sua continuidade. Ela é a primeira redentora. O segundo redentor aqui é o próprio Boaz. Boaz foi instrumento de Deus para trazer sobre a casa de Noemi de volta a alegria e a dignidade através de Ruth, que se dispôs a assumir como imigrante a vida pior. Boaz, casando com Ruth, ele trouxe não somente para a casa de Elimeleque a alegria, mas trouxe também para a casa de Elimeleque tudo o que era do próprio Boaz. Agora, Ruth era esposa de Boaz. E olha, na genealogia, perdão, irmãos, na genealogia do Messias, não está o nome de Elimeleque, não está o nome de Malom, está o nome de Boaz, o resgatador da sorte de Noemi e de Ruth.
Boaz assumiu para si uma mulher de Deus e com isso ele resgatou a vida de Noemi. E as mulheres então disseram assim a Noemi, versículo 14: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador. E seja este afamado em Israel, ou seja afamado o nome em Israel, o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha como Ruth era conhecida da vizinhança dela, entendendo o amor e o apreço que Noemi tinha por ela. Como foi linda a atitude de Ruth para com Noemi, e reconhecida por todos. Olha, a gente sabe que para você, ela é melhor do que 7 netos, 7 filhos, quero dizer, melhor do que 7 filhos. Uma nora melhor do que 7 filhos, por causa de uma escolha, por causa da bênção dessa escolha. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, versículo 16, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. E agora vem a genealogia, que o final dela não está aqui, porque quem escreveu não viu o final dela, mas essa genealogia, na sua sequência, traz o terceiro redentor, o terceiro resgatador. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E agora, Jesus, o filho de Davi, conhecido por todos nós, ele é o terceiro redentor nessa história. É aquele que pagou o preço para que todos nós tivéssemos vida nova. Ele, esse terceiro redentor, é aquele que escolheu a vida pior numa proporção infinitamente maior. Não há proporção que possa se comparar, não há dificuldade que se possa abraçar em relação ao melhor que já se viveu, se olhando para Ruth em relação a Jesus Cristo, que diante da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Diante de um ambiente santo, o Deus santo, 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 fez-se homem, habitou entre nós. Eu nunca fui preso, mas o meu Redentor foi condenado à morte como um criminoso em meu lugar. O pecado era meu, mas ele morreu em meu lugar. O nosso Redentor, ele escolheu a vida pior para encontrarmos nele vida eterna. Uma vida infinitamente melhor, ainda que vivendo aqui ainda. A vida melhor, ela é uma vida para ser vivida hoje, agora, aqui, por cada um de nós, por todos nós, todos aqueles que foram chamados pelo Senhor. Aí vem o meu desafio em relação a essa história e em relação a esses exemplos da palavra de Deus para a nossa vida. Qual é a nossa resposta? Qual é a minha e a sua resposta diante de tudo isso? Quais são as escolhas que nós vamos fazer? Será que nós estamos dispostos, diante dos desafios da vida comum, da igreja, da nossa vida em comunidade, a assumir pessoas que estão mais perto de nós,
para cuidarmos dela, ainda que isso signifique problema para nós, ainda que isso signifique talvez um certo trabalho que a gente não tinha antes, ainda que isso signifique nos envolvermos com problemas que não são nossos, que a gente não teria se a gente não tivesse abraçado. Será que essa palavra, ela dispõe o nosso coração e nós dizemos dentro do nosso coração para o Senhor: Senhor, eis-me aqui para receber de Ti a bênção de abraçar a vida pior? Quem de nós está disposto a isso? Deixa eu falar para vocês. A nossa igreja, desde antes de eu chegar aqui, ela já tinha esse ministério e estamos estruturando para que... Só um minuto, irmão. Para que ele possa alcançar toda a igreja. Porque ele não é só um ministério da igreja, ainda que a igreja tenha um ministério, mas ele é a vida da igreja, que é o ministério de grupos pequenos. Por quê? Porque, e aí, assim, toda vez que eu estou pregando sobre grupos pequenos, pelo menos uma vez no ano, a gente está falando sobre isso. Esse nosso ajuntamento aqui é maravilhoso. É diferente de qualquer encontro que a gente possa ter. É uma bênção. Nós cantamos louvores ao Senhor e o Senhor fala de uma forma especial com cada um de nós durante esses encontros. Mas esse encontro, ele tem limites também. Limites que têm a ver conosco mesmo, com quem nós somos, com nossa estrutura. Aqui, nesse encontro, não há condições de eu me envolver na vida de todos aqui e todos aqui se envolverem na minha vida. Não há. Impossível. Impossível. Tem um pastor chamado Ari Veloso que fala assim, ele está prefaciando um livro sobre grupos pequenos. Ele diz assim que uma igreja, é impossível um pastor pastorear uma igreja com mais de 50 membros. Ele está afirmando isso porque 50 pessoas é muita gente. E naturalmente nós perdemos de vista, já é muita gente. Então por isso que a igreja primitiva, ela se reunia de casa em casa. E de casa em casa eles estudavam a palavra, partilhavam todas as coisas. A vida cristã era vivida nos lares. E ali, o apóstolo Paulo, quando está escrevendo, ele escreve frases que aqui não são possíveis de se efetuarem, né? de acontecerem, de se tornarem vida em nós. Né? Por exemplo, Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós já falamos nesse texto. Levai as cargas uns dos outros. Quantos de nós podemos fazer isso pensando nesse grupão aqui? Todo mundo leva as cargas uns dos outros. Mas imagina um grupo menor, um grupo pequeno, de pessoas que estão dispostas a levar as minhas cargas. Não tinha as minhas cargas, mas essa pessoa disse assim: olha, eu estou comprometido com você, e quando você estiver passando por lutas, eu quero estar junto de você, eu quero estar ombro a ombro com você nas suas lutas, para que você seja vitorioso e eu possa participar da vitória que Deus tem para fazer na sua vida. São amizades com propósito. Imagina Efésios capítulo 5, versículo 21, que diz, Efésios 5, 21, é incrível, né? Geralmente a gente lembra o versículo e esquece o endereço, né? Eu lembro o endereço e esqueço o conteúdo, o versículo. Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
como é que eu vou sujeitar a minha vida a vocês, ou vocês vão sujeitar a vida de vocês todos a mim? Como? Mas imagina a sala da minha casa, da sua casa. Pessoas que talvez dentro da sua realidade, jovens, casais, solteiros, pessoas que não casaram, ou que são divorciadas, ou que são viúvas, que se encontram e que estão dispostas a viver isso, amizades com propósito, e abraçar a vida pior, quando a vida pior não estiver na sua própria casa até, mas quando a vida pior estiver na casa do meu irmão, que senta comigo, e que estuda a palavra comigo, e que ora comigo, e ele está dizendo assim: olha, eu estou passando por uma luta. É a oportunidade de nós verdadeiramente sermos igreja de Cristo. É a oportunidade de parecermos com Cristo, aquele que inspira a nossa vida a vivermos a vida pior e a recebermos dele a graça e a bênção que são provenientes dessa escolha. Eu lembro que quando chegamos aqui na igreja, assim que chegamos, no primeiro domingo, algumas meninas se chegaram junto de Cecília, a minha filha maior, e chamaram ela para estudar a Bíblia. E Cecília, naquele primeiro dia, naquele primeiro domingo, que nós estávamos chegando ainda meio deslocados, ela já se tornou parte da primeira igreja. Mas assumir a vida melhor, ou assumir a vida pior, não é assim necessariamente a vida pior, porque não tem sido essa a nossa experiência, mas precisa ser essa a nossa disposição, porque existem pessoas que são difíceis, e uma pessoa difícil que eu conheço muito bem sou eu mesmo. Uma pessoa que pode ter uma opinião diferente, ou alguma coisa que na caminhada possa criar algum tipo de faísca, né? Mas assim como o ferro afia o ferro, assim o irmão ao seu companheiro. Nós somos chamados pela palavra, em todo tempo, a praticá-la. A sua vida está tranquila, a nossa vida está boa. A palavra de Deus está dizendo assim: olha, disponha-se a parecer com Cristo, assim como Ruth, sem nem conhecer a Cristo, pareceu, assim como muitos outros na história da igreja pareceram. Nós podemos fazer diferença na vida de nossos irmãos. O Senhor pode nos usar como instrumentos dEle, para que a vida dEle seja vivida aqui na terra, e o nome dEle será glorificado no meio dessa igreja, da primeira igreja, uma igreja que acolhe os novos membros, uma igreja que não somente dá boa noite e bom dia maravilhosamente bem, mas que abre a porta da sua própria casa e diz assim: olha, eu estou disposto a viver a bênção da vida pior. Vamos orar? E vamos colocar a nossa vida diante de Deus, porque eu sei que essa disposição, ela é nossa, ela não é só minha, e não é uma palavra só para vocês, mas é para mim também, me lembrando que existe uma bênção esperando por mim sempre, vivendo a vida comum do povo de Deus. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo exemplo da Tua palavra, que nos desafia, e que nessa noite, Senhor, o Senhor desperte o nosso coração para isso, para cuidarmos uns dos outros, para sermos instrumentos Teus, ó Pai eterno, para que cargas sejam
partilhadas, para que bênçãos sejam partilhadas e o Teu nome seja glorificado aqui na terra. Que se existe alguém que está em busca de conforto no meio da Tua igreja, que essa pessoa abra os olhos e veja as responsabilidades, que veja todo o ônus de ser servo de Jesus Cristo, e não apenas o bônus. E que todos nós, Pai, possamos Te amar de tal forma, ao ponto de obedecermos a Tua lei, de amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem desafia o nosso coração. Queremos viver para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém.